Olá, eu sou a Márcia. Hoje nós damos início a uma série de entrevistas com especialistas em apoiar pessoas em processo de busca de trabalho, recolocação, emprego, nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo. A nossa convidada para dar início a essas várias entrevistas é a Ana Lúcia Vilas Boas. A Ana tem uma carreira muito bacana, focada ao longo da vida profissional dela em desenvolvimento de pessoas, uma carreira executiva em empresas multinacionais de grande porte, e nos últimos 7 anos a Ana está dedicada a uma especialista em outplacement. E nós decidimos iniciar essa série de entrevistas com esse tema. Nós sabemos que o tema é vasto, ele é amplo, ele é cheio de informação, daria para fazer um dia de gravação aqui, mas o tempo é curto. Então, a Ana vai nos trazer aqui uma série de dicas, aquilo que é mais importante, de como fazer, como iniciar, como ir atrás, enfim, te dá insumos, dicas importantes e até daquilo que você não deve fazer. Certo? Ana, muito bem-vinda. A bola é com você. Muito obrigada Márcia, Fátima, Cecília. Obrigada pelo convite, fiquei muito honrada em poder passar um pouco da minha experiência dessa minha segunda carreira, né? Que eu falo que eu já tenho tanto tempo de experiência que essa é a minha segunda carreira, onde eu estou muito feliz porque sei que posso contribuir para as pessoas e fiquei bastante honrada e espero poder contribuir para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, quando a gente fala em recolocação, posso já falar, né? Já. Pode, vai. Tá bom. Se a gente tiver dúvida, a gente vai te perguntar, tá bom? Por favor. Se eu estiver falando muito também, por favor, fala, ok, Ana, já entendi. É tranquilo. Então, quando a gente fala de uma recolocação, de uma procura de algo a fazer, né? Então, eu costumo falar que a primeira coisa, o mais importante, antes de currículo, antes de qualquer coisa, é refletir sobre a sua carreira. Coisa que hoje em dia os jovens já têm feito, isso é muito bom. E eu tenho percebido que muitas pessoas, elas saem do emprego e já começam a buscar trabalho em outro emprego, na mesma profissão, porque é o que ela já conhece e tudo mais. Porém, isso é um ledo engano, né? É muito bom a gente fazer antes, é fundamental, uma reflexão. Essa reflexão sobre a sua trajetória de carreira, onde, respondendo perguntas básicas, como o que eu faço melhor? O que eu mais gosto de fazer? Quais são as competências que eu sempre tive, que eu sempre fui elogiada pelos meus gestores? A minha profissão, pensando aí no futuro, ela vai acabar, não vai acabar? O que eu estou fazendo para isso? O que eu tenho feito para me atualizar? Né? E anotando, não é só refletir, ficar pensando, ir anotando, e uma coisa vai puxando outra, né? O que mais eu gosto de fazer, quais essas transformações de carreira, né? Como é que eu me atualizo, o que eu tenho feito, a minha profissão precisa de idioma, quais idiomas, ou não precisa, enfim. E só pensando coisas positivas, não é deixei de fazer, e sim aquilo que eu fiz, aquilo que eu gosto, e com isso você já, automaticamente, você já tem aí elencado algumas competências, as suas maiores realizações. E aí, como a gente fala, né, tem várias formas no mercado de trabalho, hoje, então, a gente tem até coisas que a gente nem sequer vai imaginar. Antes da pandemia já se falava muito
que são várias profissões vão acabar e tudo mais. Agora, nesse momento de pandemia, ela só veio para solidificar que, de fato, a gente tem que parar para pensar. E seja qual for a profissão que as pessoas vão escolher, aquilo que ela queira fazer, sempre é importante ela ter um currículo, ter um portfólio de produtos que ela entrega, enfim, tudo acaba resumindo num currículo. Então, eu acho que é interessante eu falar um pouco sobre o currículo, o que deve e não deve constar no currículo. O currículo é aquele grande temor das pessoas, né? Eu não sei fazer currículo e tudo mais. E, na verdade, acho que o grande segredo do currículo é menos é mais. Então, o que eu coloco? Então, aí eu vou dividir em alguns blocos. Primeiro bloco, o seu nome e os seus dados pessoais. O que são dados pessoais? A nacionalidade, estado civil e a idade. Tem pessoas que não querem colocar a idade no começo, sem problema. Pode colocar estes dados pessoais, pode ser também colocado no final, sem problema, mas ele deve constar. Tem pessoas que têm mais de uma nacionalidade, então colocar que tem, sou brasileiro e espanhol, e pronto, não precisa falar mais nada se tem visto ou não, só coloca que tem essa dupla nacionalidade. Cidade, não se coloca endereço. Endereço hoje em dia não é seguro, né, colocar um endereço. E o telefone celular, não coloca fixo, telefone de recado e etc. O seu telefone, e atenda todos eles, todas as ligações mesmo, principalmente aquelas chamadas não identificadas, né? O seu e-mail e o link, o endereço do LinkedIn. Aí, no segundo bloco, vem o posicionamento, que é o objetivo. Não tem necessidade de escrever o objetivo 2 pontos, e sim já colocar o que você quer fazer, fruto da reflexão. Então, esse objetivo, ele representa o que você quer fazer, o seu futuro. Então, eu sou gerente financeiro, então coloca lá coordenador de marketing, o que for. E também é bom colocar logo abaixo 1 ou 2 linhas, fazendo um resumo do que você tem, da sua carreira foi desenvolvida, né? Se é o início de carreira, então não precisa colocar nada. Não precisa falar, estou em início de carreira, não coloca nada. E aí vem outro bloco que é extremamente importante, que é o resumo de qualificações. Nesse resumo de qualificações, deve constar todas as suas grandes realizações, seus grandes projetos, aquilo que você sabe fazer. Eu costumo dizer, os seus entregáveis, o que você faz, o que você entrega. E nisso, às vezes acontece que tem pessoas que fazem relatório, mas odeiam fazer relatório. Por odiar, se esforçam, fazem bem e sempre são promovidos para fazer os relatórios. Então, não coloca isso, se não é isso que gosta. Então, coloca aquilo que você entrega, que você gosta, que você sabe fazer, e sempre usando os termos, assim, como, por exemplo, domínio em, vivência, implantação do projeto tal, realização em nananá. Então, sempre colocando já direto esses termos, né, que vai mostrando a sua qualificação. Se recebeu algum prêmio, alguma coisa, pode colocar. E é importante, depois que você colocar, você ter uma ordem, uma sequência daquilo que você conhece, né? Não falar algo sobre uma parte, por exemplo, mais técnica, e aí fala do gerencial, da liderança de pessoas, e depois volta de novo para a parte técnica. Então, é essa sequência que eu estou me referindo. Aí, outro bloco é o bloco da formação acadêmica.
E aí já engata idiomas também. Formação acadêmica é a sua formação formal, o nível superior e acima. Sempre colocando a sua última, por exemplo, se fez MBA, pós-graduação, MBA e já colocar em qual instituição, a graduação e o idioma é o idioma que você conhece e coloca qual o seu nível. Se for idioma básico, não coloca nada. Inglês básico, não coloca. Só de intermediário acima. E usando, como faço aqui uma sugestão, né? Usando o intermediário, avançado ou fluente. E aí eu estou falando, inclusive, muito semelhante ao que está posicionado no LinkedIn. E o LinkedIn, ele tem que refletir igualmente a sua experiência profissional. E no LinkedIn também ele coloca, são essas as qualificações. Eu fiz curso fora, em 3 faculdades fora do país, não tem necessidade de colocar. Aqui no Brasil não é valorizado. O importante é saber se você fala ou não fala. Aí, depois da formação acadêmica, o outro bloco, aí sim, é da sua experiência profissional. Experiência profissional, qual a última empresa que você trabalhou ou a atual, o nome da empresa, a data, o período que você trabalhou nessa empresa, o período total. Eu trabalhei 20 anos na mesma empresa. Coloco o período total e depois apontando quais são os cargos e em cada cargo as principais realizações. Tudo em bullet points, né? Esqueci também de falar lá em cima no resumo de qualificações, também o currículo tem que ser de fácil visualização. As pessoas, até tem uma pesquisa que aponta, essa pesquisa sensorial que é feita pelo computador, que o recrutador, o selecionador, ele leva 15 segundos para avaliar um currículo. E quais são os pontos que ele mais presta atenção? E os pontos é essa parte do objetivo, esse resumo de qualificações, e ele passa a escolaridade e as experiências profissionais, contando a empresa. As empresas, se elas são conhecidas, se dispensa a apresentação, não precisa colocar qual é o segmento. Se é uma empresa que é bom colocar, porque tem um nome e não sabe o que é só colocar, é do segmento de agronegócios, do segmento de infraestrutura e por aí afora, né? E as suas principais atividades e responsabilidades. Ele deve ter 2 páginas. Essas 2 páginas, muitas vezes, né, as pessoas pensam, falam, eu só coloquei minhas 3 últimas experiências, porque é o que conta, me falaram que são os 10 últimos anos de experiência que conta. Não, coloca a sua experiência todinha, né? Se tiver alguma empresa que só teve 1 mês, 2 meses de experiência, você não quiser colocar, ok, não coloca. Mas se não for colocar, se não colocou, não fala na entrevista sobre essa empresa. Então, tem que existir uma coerência, né? Bom, aí passando todas as suas experiências, tem como último bloco, que não é obrigatório, que são os demais cursos, outros cursos, onde você coloca aquilo que é importante para aquilo que você está buscando. E também os cursos, os principais, os mais atualizados, se você tem alguma formação, se for projeto, se tem formação em PMP ou PMI, enfim, Black Belt, normalmente, né, o Agile, né, metodologia ágil, que hoje em dia está se falando muito. Então, também são poucos cursos. Isso, lá no LinkedIn, novamente falando do LinkedIn, lá no LinkedIn já é permitido, você pode colocar todos os seus cursos. Né?
a gente fecha o bloco de currículo. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Então, você está falando que na parte de qualificações e na parte de definição ali da experiência profissional, é importante colocar também aquelas palavras-chave, porque tem algumas empresas que tem um robozinho que faz essa leitura, certo? Sim, bacana você falar isso. É muito importante essas palavras-chave. Em toda profissão tem mesmo, né, algumas palavras, então sempre observar e colocar no contexto. No currículo, as palavras-chave, ela deve estar num contexto de uma frase. Ok, beleza. Posso fazer uma perguntinha sobre currículo, que me chamou a Claro. atenção? Uhum. Quando você falou do objetivo, você citou 2 exemplos, né, gerente de alguma coisa ou coordenador, certo? Uhum. O objetivo, ele pode ainda ser mais abrangente? Por exemplo, talvez eu não vá ser gerente mais, eu posso somente colocar como objetivo atuar na área financeira ou Sem na dúvida. área digital. Então, não precisa ser exatamente um cargo, correto? Não, sem dúvida, você não precisa ser exatamente o cargo, e sim, o que a gente tem que pensar é o que eu estou comunicando. Se eu falo que eu quero atuar na área financeira, em controladoria, eu estou comunicando que eu aceito ser analista, essa é a minha comunicação, né? Mas pode sim, você pode, inclusive, tem pessoas que descobrem que trabalham na área financeira e descobriu que quer trabalhar em marketing. Fez um curso, a única coisa é que ela tem que explicar qual a competência. Então, você pode colocar, atuar em área de marketing, e explicar, eu tive experiência na área financeira e colocar algumas coisas, algumas correlações que faça com que fique atrativo que a pessoa vai chamar, né? Outra coisa que me fez lembrar, Fátima, é também importante quando eu falo da comunicação no currículo, a pessoa, ela está claro o que ela quer e constar lá, mas não precisa escrever tudo. Tem que ser aquela coisa de ter meio teaser, né? Falar, nossa, que interessante, deixa eu ligar para essa pessoa para eu entender um pouquinho melhor. Então, não precisa falar tudo. Bem como não precisa falar sobre soft skills. Essas competências, não tem necessidade de falar, não é valorizado aqui no Brasil o soft skills. Tem algum motivo específico para isso, Ana? Olha, na verdade, para evitar... É aquelas coisas, né? Eu sou proativo, eu sou determinado, eu tenho empatia. Então, hoje não se coloca mais. Antigamente era bastante comum. E por que Exatamente, mas não é agora... desculpa, Mara. Não se coloca porque aqui no Brasil as pessoas têm a tendência de ter muitos chavões, né? Então, de falar que a pessoa é empática, sou comprometido e etc. E tudo isso vai ser avaliado numa entrevista. Afinal de contas, currículo aceita tudo, né, Ana? Papel aceita tudo, exatamente. Exatamente. Que as pessoas precisam ter, né? Exato. E é importante que tudo isso que a gente está falando aqui, nós estamos falando aqui do Brasil. Em outros países, é valorizado até porque aquilo que está escrito, eles acreditam. Eles nem vão perguntar na entrevista. O que está ali escrito é fato. Então, eu acho que isso que é muito importante, sempre pensar que o menos é mais, né? E currículo também, acho que é outra coisa que tem chão por aí, mas acredito eu que passei, assim, né, os principais
habilidades que a pessoa tem que ter. E o que Tem uma não curiosidade aqui. Não entendi. O que não colocar no currículo? Tem alguma dica? Era essa era o que eu ia perguntar mesmo. E vou juntar um pouquinho aqui, Ana. Foto, coloca no currículo? Foto, não. Foto não é valorizado colocar foto no currículo. Nem assim, muitas vezes a pessoa fala, mas e para ser vendedor de loja? Eu coloco ou não foto? A foto está lá no LinkedIn, não tem necessidade da foto. O que não coloca endereço, acho que eu falei, né? Não sei se eu falei. Falou. Não coloca soft skills. Não coloca no currículo em transição de carreira, por favor. Né? Pode colocar, Ana, aquelas outros interesses? Se a pessoa atua como voluntária em alguma determinada ação, esse tipo de coisa é levado em conta no currículo? Sim, isso você pode, mas você pode até fazer um bloco, um bloco dessas ações. Sim, é valorizado, sim, você pode colocar. Normalmente é no final do currículo. Agora, se você quer trabalhar em organizações não governamentais, é algo de muito interesse, aí você coloca até, inclusive, em resumo de qualificações. Tá. Muito vai, acho que assim, o que eu quero comunicar. Eu já trabalhei muito em empresas e agora eu quero trabalhar com atividades sociais. E tem muita gente, viu? Tem muitos jovens querendo isso, a tal da economia circular, né? Sim, você coloca o que você faz, sim, é valorizado, sim. Boa, uma boa dica. Bom, já que o currículo está pronto, né, eu estou entendendo que esse candidato deu uma boa avaliada naquilo que ele colocou, né? Como é que está vamos dizer, ele tem que prospectar a vaga, né? Então, o que tem de novidade em matéria de prospecção de vaga, de procura de trabalho, de indicação, de networking? Como é que as pessoas, então, hoje podem se mostrar mais para o mercado que elas estão procurando? Bom, falando em networking é a grande preciosidade que o profissional tem. Né? 70% das pessoas que são contratadas através do networking. Então, o profissional ele sempre tem que buscar ativar essa rede de relacionamento. Novamente, eu faço um paralelo ao LinkedIn, que o LinkedIn é uma rede social, uma rede de relacionamento e de conteúdos, né? Onde favorece isso. Agora, uma dica para o networking é uma dica super simples, e acho que é uma dica meio que milenar. Você colocar... Você vê todas as pessoas que você conhece, pessoas em geral que você conhece, não necessariamente apenas da sua profissão. Pessoas que estejam no ambiente corporativo ou não também, porque elas têm amigos. E aí você fazer uma divisão, assim, de pessoas que, assim, qual o nível de conhecimento que você tem dessas pessoas, né? Então, pode colocar a famosa ABC, né? Sendo coloca no Excel, numa coluna do lado, todas as pessoas que você tem intimidade, que dispensa a sua apresentação. Ao você fazer o contato com ela, a pessoa já fala, oi, Ana, tudo bem? Já sabe quem é você. Então, são essas pessoas nível A. B, são aquelas pessoas que você também conhece, mas você precisa se apresentar. Eu estudei com você, te conheci numa viagem, te conheci num evento. Você tem que contar alguma coisa para a pessoa associar a você. E aí vale até a pessoa que estudou com você lá na grau. Exatamente. No primeiro grau.
A única coisa é que aí você tem que contar uma historinha para a pessoa lembrar de você, né? Agora, assim, o que é importante, eu gostaria mais da gente dar um foco no networking, porque depois a gente vai para o segundo bloco que aborda as entrevistas, né? E Uhum. seria assim, como eu chego? Porque tem um drama aí, né? De chegar. Então, se você puder falar rapidamente sobre esse tema, e aí a gente passa para a parte de conclusão de networking, entrevista, no bloco 2, ok? Ok. O que é muito importante, né, no networking é você saber o que é você ser direto, você entrar em contato com a pessoa e já dizer o que você quer. Por exemplo, uma pessoa que há muito tempo eu não faço um contato, então é você se apresentar, lembra de mim, eu fiz e apresentar hoje está muito fácil. Tem o WhatsApp, tem o próprio LinkedIn, que você já se apresenta, pede uma conexão, e aí você já vai direto ao tema. Lembrei de você, que eu vi que você está trabalhando na empresa tal, eu vi uma posição nessa empresa, e queria saber como eu faço, se você pode me ajudar, aí eu entrar em contato com o gestor da vaga, por exemplo. E as pessoas gostam de ajudar. O que as pessoas não gostam é que você dê trabalho a elas. Então, no network, o que é muito importante é não joga para o outro, a responsabilidade é sua. Você que é o protagonista da sua carreira, então você deve, é você quem vai buscar. E uma outra coisa que é importante quando se fala no network é você também informar os familiares o que você está buscando, para evitar dos familiares arrumar um emprego para você. A não ser que seja procurando emprego, qualquer coisa. Aí, se é qualquer coisa, então... Aí você tem que ser direto. Tem que ser direto. Seja direto e informa, e fala o que é que você está buscando. Eu estou em busca de uma atuação dentro da área de tecnologia, especificamente de infraestrutura. Porque conheço isso e isso. Você conhece alguém? Você pode me ajudar? Eu vi que você tem relacionamento com pessoas desse mercado, por isso que eu entrei em contato contigo, para saber se... Então, é ser direto, a dica é essa. Legal. Não ficar enrolando, convidando. Antigamente se convidava para um cafezinho, vamos bater papo, etc. Bom, agora com pandemia nem tem cafezinho, mas o cafezinho já há muito tempo já não estava mais funcionando, e sim o ser direto mesmo. Ok. De... Nós vamos fazer uma pequena pausa, um intervalo, e retornamos com mais sobre networking e entrevista, que é um tema bem legal. Até daqui a pouco, gente. Ana, então, nós estávamos continuando nesse segundo bloco, nós estávamos falando de networking, né? E depois vamos entrar nas entrevistas, que é um tema que as pessoas têm muita interesse, curiosidade e necessidade. Mas falando do networking, você já falou sobre o networking com pessoas. É possível fazer um networking com empresas? Sim, claro, e fundamental. Sim, é importante da mesma forma, quando eu coloquei para elencar aí as pessoas que conhecem, também é muito importante você definir qual o segmento que você quer atuar e quais são as empresas que você tem interesse de atuar. E sempre fazendo a pergunta, né, a hora que você coloca as empresas do sonho, a empresa que eu sempre quis trabalhar, aí também faça a pergunta, por que a empresa me contrataria? O que eu posso contribuir para essa empresa? Se você tiver a resposta, então, ok, essa é uma empresa target para você.
Se você, né, souber, não, eu posso contribuir porque conheço muito processos, é o segmento que eu sempre atuei, etc. Aí vamos usar aí os meios, nossos meios aí de comunicação, as plataformas, para pesquisar as empresas. E hoje temos como fazer isso. Então, entra no site da empresa, avalia como que é a empresa, entra na empresa no LinkedIn, aproveita e vê se conhece, se você conhece alguém que trabalha nessa empresa, e esse alguém é qualquer pessoa. Né? A moça que serve o café, aliás, ela é a figura mais importante, né? Porque ela tem acesso a todas as outras pessoas. Então, aí você também faz, você faz também sempre esse link com eu conheço alguém, ou alguém da minha rede conhece alguém dessa empresa, para aproximar. E outra coisa é também ver as posições, as vagas que estão em aberto, as vagas que são publicadas. E as vagas fazer da mesma forma, pesquisar a empresa. E da mesma forma como a gente fala, né, do processo seletivo, que temos que ter o currículo com todas as qualificações, a gente também deve selecionar essas empresas. São empresas que estão aderentes à minha cultura, está aderente àquilo que ela valoriza, é também o que eu valorizo. Então, isso é muito importante porque já dá um fit aí natural, né? Então, também, e escrever, usar o Excel, colocar as empresas, e não esquecer de fazer essa pergunta em que eu vou contribuir para ela. Ótimo, ótimo mesmo. Bom, o currículo está feito, networking já está meio posicionado, ou acionado, ou mapeado. Vamos para... Acho que a Fátima tem muita coisa para perguntar sobre entrevista. Eu queria só fazer algo que eu esqueci de colocar desses contatos, é que muitas vezes a gente faz o contato e às vezes a pessoa que você fez o contato não respondeu. Bola para frente. Se não respondeu, às vezes é porque a pessoa não leu o e-mail, não leu a informação no LinkedIn ou alguma coisa assim. Não ache que é algo pessoal. Né? Eu acho que os candidatos, quem está procurando emprego, muitas vezes já se sente numa situação, às vezes, de insegurança, de um certo desconforto, e pode receber isso como se fosse um não, né? E não é. A outra pessoa pode estar ocupada, pode ter outras prioridades, esqueceu, e vamos que vamos, é tocar o barco, né? Tocar o barco, é isso aí. Entrevista, Fátima, pergunta tudo que as pessoas querem saber. Vamos lá, então. Então, Ana, assim, tanto trabalho até agora, né? Fiz uma reflexão sobre a minha história, sobre a minha trajetória, fiz currículo, pesquisei empresa, pesquisei pessoas, fiz contato, e aí eu recebo um chamado, né, para uma entrevista. Alguém me liga querendo conhecer mais, falando mais, só que para eu chegar também até essa pessoa, tem uma etapa antes que a gente fala, que é a triagem do processo seletivo. Como é que você tem percebido essa triagem? Porque eu sou do tempo, Ana, que a triagem a gente fazia currículo a currículo, esse veio para cá, né, 1.500 currículos para a gente poder fazer a triagem. E hoje, como é feita essa triagem? Eu também sou desse tempo e hoje eu vejo o quão mais fácil é nos tempos de hoje, porque a triagem ela é feita inclusive eletrônica, né? É feita através também dos algoritmos das palavras-chave. Por isso que é importante o que a gente comentou todo atrás de ser específico, de ser claro e tudo mais, né?
Antes, eu vou citar um pouco antes da pandemia e agora, né, que algumas coisas mudaram e já mudaram. Na verdade, já vinha em processo de mudança e agora se solidificou, né? E, então, a triagem, ela é feita normalmente, muitas vezes, por telefone, não é nem via vídeo. Né? A pessoa tem uma dúvida, ela já liga para a pessoa e faz aquelas perguntas básicas. Então, aí vem a hora da atuação, né? Entende-se a atuação, não é uma atuação teatral, e sim é a hora que você vai comunicar tudo aquilo que você estudou. Então, você tem que estar muito claro com os seus objetivos, com o seu posicionamento, né? E falar de uma forma bem clara e objetiva o que você busca. Até porque, muitas vezes, não se tem muito tempo. O tempo acaba sendo muito curto e, além disso, as pessoas não ouvem muito, né? Então, você tem os seus primeiros 5 minutos aí para você mandar o seu recado. Então, é muito importante uma preparação para essa entrevista. E essa preparação é muito, inclusive de você treinar, de você gravar. Hoje a gente temos aí os dispositivos, né, os celulares, todos gravam, as pessoas estão sempre fazendo selfie, né? Então é como se, então faça também, né, faça uso desses dispositivos para treinar um pouco a maneira, o que você vai falar. E ao chegar na entrevista propriamente dita, a entrevista sendo presencial ou sendo online, você tem que se preocupar com a forma como você se comunica desde a vestimenta, né? Se você está na sua casa, todos sabem que você está em casa, mas no momento da entrevista, se preocupa com a sua aparência e com o entorno também, né? Como é que está posicionado? Procure ficar num lugar da casa que é silencioso, informe as pessoas da casa, olha, por favor, silêncio nesses próximos 30 minutos, 1 hora. E na entrevista, tenha antes esse preparo, estruture o seu discurso, faça, e aí escrever o seu discurso da sua trajetória profissional, contando desde o começo. Assim que eu me formei, eu fui fazer estágio, de estágio eu fui para a empresa, atuando nas áreas tais e tais, e aí é a hora de você já colocar aquilo que mais você preparou para dizer. Eu atuo em processos, conheço muito bem várias metodologias, tais como tais e tais, e o que eu estou buscando é essa atuação. Então, é algo que é muito rápido, em 2, 3 minutos você tem que já dar o seu recado, e não esqueça que na entrevista tem o entrevistador, então não roube o papel do entrevistador, deixa ele fazer as perguntas, mas você já tem preparado quais são os seus principais exemplos. Hoje em dia se fala muito de entrevista por competência e é usado muito. Entende-se competência, fatos passados prediz o seu futuro. Então, você conte coisas que você vivenciou. Eu costumo dizer que a entrevista é fácil, é um bate-papo, é você conversando, são 2 adultos conversando. Eles só vão perguntar aquilo que você sabe responder. Se for algo que você não atuou, não conhece, diga que você não conhece, mas tem muito interesse em conhecer e estudar a respeito, caso você tenha esse interesse. Né? A verdade sempre, né, Ana? A verdade sempre, a verdade. Isso pode ser uma questão, não sei como é que você vê um risco
para as pessoas que estão há algum tempo sem trabalho e precisando logo se recolocar, não é, Ana? Como é que fica para essas pessoas, não é? Aquela ansiedade, como lidar com aquela ansiedade no momento da entrevista? Isso é bastante importante e a gente até trabalha muito com referência a isso. E você colocou a verdade sempre. Se você ficou 1 ano, você está 1 ano desempregado, está há 2 anos, não precisa falar que está num período sabático ou coisas do gênero, e sim falar, eu procurei, talvez não soube procurar no início, mas hoje, e aí colocar assim, as suas principais competências, sempre colocar os seus pontos positivos, sempre de uma atitude positiva, sem colocar, pois eu devia ter feito isso, eu não estudei inglês, porque eu trabalhei muito. Não, sem vitimismo, né? E já ir direto. Muitas vezes, né, quando eu falo assim da atuação, aí nessa hora engula o choro, não chore. É falar aquilo que você efetivamente... ser positivo, é você dizer o que você pode contribuir. E durante todo esse tempo, eu me especializei, eu estudei, eu me atualizei nisso, e sempre buscando, mas e hoje estou com um gás total, né? Então, sempre, eu gosto sempre de focar na parte que muitas vezes as pessoas elas vão contar um exemplo e fica muito tempo na contextualização daquele exemplo. Porque a empresa, porque isso, ela estava no momento tal, etc, etc. Ou a pessoa trabalha em empresas, indústrias que são mais específicas, então a pessoa começa a contar a indústria de energia, de gás, disso e daquilo. Não precisa, pula essa parte e já vai direto em que você contribuiu nesse exemplo e qual foi o resultado alcançado. Sempre falar na primeira pessoa. Eu fui responsável por, eu e minha equipe, nós fizemos essa coisa toda, e sempre você ser o protagonista. É o momento de você dizer em que você vai poder contribuir, né? Assim, de uma maneira geral, eu acho que a dica da entrevista é você ser você mesmo, ser natural, só que você tem que treinar antes, e muito. E muito. Então, procurar trabalho que é o trabalho, não é isso, Ana? Exatamente, e dá trabalho. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Você está trabalhando para você mesmo, né? Essa que exato, é você. Um ponto aí muito interessante da questão de como as pessoas respondem às perguntas, né? Porque um dos treinamentos que eu dou em empresa é de seleção por competência. E a gente vive, eu digo, a síndrome do jogador de futebol, né? Que as pessoas têm receio de falar eu fiz, eu realizei, eu fui responsável, aí fica a gente, nós. E quando eu pergunto para ela assim, quando você diz a gente, você está se referindo a quem exatamente? Eu e o meu time. Então, eu acredito que a pessoa tem que entender que ela fez parte daquele processo. Então, Exato. você super bem essa questão das pessoas trazerem isso para a primeira pessoa, né? Ela fez, ela precisa se orgulhar disso, não é verdade? Isso, exatamente. Isso é aquela coisa da paixão mesmo, e é isso que você tem que mostrar, né? E tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro isso. Eu vou treinar, que eu vou contar, eu vou emprestar o exemplo do colega, e aí a pessoa faz uma pergunta. Ninguém engana. Não tem jeito. E nós temos aí um exemplo muito próximo, infelizmente, né, de não ser verdadeiro no currículo e depois ser desmentido. Então,
é uma coisa que não vale a pena. Não vale a pena. Então, é realmente ser genuíno e, inclusive, falar, não, eu não conheço isso, mas tenho muita vontade de conhecer. E tenho facilidade de aprender. Ana, É, tinha umas perguntas muito clichês, né, que normalmente os gestores faziam, ou mesmo profissionais de RH, que era o famoso: quais são os seus pontos fortes? E seus pontos fracos? Por que eu te contrataria? Sabe aquelas questões? Isso, os seus assessorados, as pessoas que você orienta, trazem essa experiência? Essas perguntas ainda existem? Você acredita que sim? Ainda ainda existem. A entrevista é o que eu falo, é uma caixinha de surpresas. Então, você tem que estar muito focado em o que a pessoa vai te perguntar e você vai responder. Então, você tem que estar preparado para as suas competências que são bem desenvolvidas. Se perguntar pontos fortes, fala dessas competências. E do ponto a desenvolver, do ponto fraco, seja de que forma que a pessoa usa essa pergunta, você dizer sim um ponto fraco que você tem, mas dizer que você já reconhece e que está trabalhando para isso, para melhoria. Né? Então, isso, e que você já tem sentido uma melhora. Então, e não falar, eu sou muito ansioso. Aí, muitas vezes, a pessoa fala para mim, mas eu sou ansioso. Então, então fala que você gosta de ver as coisas estarem prontas rapidamente e tudo mais. Aí você conta um exemplo, mas fala que você já sabe disso e que você está trabalhando para melhorar. E se ela tiver um exemplo dessa melhora já bem concreta, vai ficar ainda 100%, né? 100%. Porque uma vez que você toma consciência de algo que você não tem aí muita facilidade e tudo mais, você já tá no caminho de melhora, né? Então, aí é 100%. Então, é bom estar preparado para isso, porque às vezes tem... Eu estava falando com as meninas, né, que eu estou trazendo uma hashtag que é seja especialista em você. Isso, é isso aí. Seja especialista, muito boa. Vou pegar emprestado, porque é isso mesmo. Ordens. Obrigada. Gostei. Pode sugerir outra. Você é seu melhor projeto. Você é seu melhor projeto, e é isso mesmo. A pessoa tem que se orgulhar disso. E todos têm muita coisa que desenvolveu, muita coisa boa. Porque se tiver só coisa ruim, aí não vai conseguir mesmo. Aí não vai. Né? Fale. Então, é mais ou menos isso. Não, se você tiver qualquer outra dica, por favor. Eu tenho uma pergunta. Sempre a gente vai fazer entrevistas e sempre acaba surgindo, né? Aquela pergunta que sempre faz. Tem duas perguntas para você, na verdade. Tem aquelas perguntas que são comuns, porque eu te contrataria, né? E como é que se lida hoje com uma triagem por robótica? O robô está ali, te faz uma pergunta e você tem 1 minuto para responder. Isso tem acontecido com muita frequência, por isso que você tem que estar preparado, porque é aquilo que você quer mostrar. E aí o robô, ele vai fazer uma pergunta e você já tem que responder dessa forma aí objetiva, né? E normalmente eles fazem algumas perguntas do tipo: você tem mais alguma coisa para dizer? Fala, não, obrigada. Não, acho que foi muito boa, abordou tudo. Porque muitas vezes, nessa hora, a pessoa que estava indo bem, ela dá algum recado a mais desnecessário.
Mas eu acabei não falando exatamente da entrevista aí da inteligência com aplicativos aí de inteligência artificial, né? Normalmente, esses aplicativos, você pode, existe a possibilidade de você ouvir a sua resposta e você pode fazer novamente. Você pode gravar novamente. Você tem a possibilidade de gravar mais uma vez, não mais do que isso, né? Mas essas perguntas são essas perguntas básicas que a gente comentou. Agora, às vezes, o ponto forte e o ponto a desenvolver, o ponto fraco que a Fátima aí bem colocou, ela sempre vem, e às vezes de uma maneira meio camuflada. Me fale das competências que você precisa desenvolver, ou coisas do gênero. Então, é por isso que a pessoa ela tem que ter essa conexão de fazer esse deparo aí, né? E responder nesse prazo aí que preparar, né, Ana? Ele tem que se preparar sempre. Né? Treinar. Se preparar e na hora da entrevista você tem que ser natural. Tá aí. Muito bom, muito bom. O porquê que a empresa vai me contratar é aquilo que a gente já falou, é o em que eu posso contribuir. Sempre, né? Ok. Ana, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, infelizmente, e a gente queria, antes de te agradecer profundamente, eu queria saber quais são as dicas, assim, fundamentais. Uma dica, duas, aquela que você acha, assim, matadora, essa é importante ter. Não se esqueça o resto, mas não esqueça isso. Olha, difícil você pediu só duas, mas sim, eu acho que a dica melhor, assim, né, é você saber o que você quer fazer, saber o que você procura, né, é você ser você mesmo na entrevista. Então, por isso que é importante treinar, é importante gravar e etc., né? Então, isso é saber em que você pode contribuir, né? Qual resultado você pode aportar na empresa. Porque é isso que as empresas querem, elas não querem saber, às vezes, mas eu quero saber se a empresa, eu quero me desenvolver na empresa. Ótimo, mas o querer se desenvolver, a pessoa tem que querer, mas isso é ela que tem que buscar. Mas o que ela tem que ela tem que mostrar na empresa para a empresa querer contratá-la é o que ela pode aportar do conhecimento dela, da vontade, da garra, da paixão que ela tem na profissão que ela está buscando, né? Ana, muito obrigada, assim, foi muito gostoso, é um bate-papo, assim, que se bobear, a gente passa aqui o resto do dia conversando. É ótimo. E eu queria deixar um recado para todo mundo, que assim, nós vamos ter, vocês bem observaram que a Ana não entrou em detalhes de LinkedIn. O LinkedIn é uma conversa ampla, vasta, e a gente resolveu dedicar um tempo exclusivo para o LinkedIn, tanto na busca de vagas, como construir seu perfil, como prospectar, ok? Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço a oportunidade aí que vocês me deram para poder passar aí um pouco aí da experiência. E muito obrigada, Fátima. Nós que agradecemos. Filha, Márcia. Muito, muito bom. Foi um prazer mesmo. Até mais. Até a próxima. Não até a próxima. Gente, obrigada. Bom trabalho. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Tchau.